Brasil teve sua nota pela Moody's aumentada. Eu errei no último vídeo quando falei que a situação no Brasil estava piorando. A Moody's está certa? Vamos entender os fundamentos da economia e como eles fazem essa análise de risco e vamos no final tirar uma conclusão junto. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando. E hoje nós vamos entender se essa elevação de nota do Brasil realmente é uma elevação de nota técnica ou política. Vamos junto entender? Aqui no site da CNN a gente tem a notícia em si. A Moody's eleva a nota de crédito do Brasil e o país se aproxima do grau de investimento. A agência reafirmou perspectiva positiva para o país, que havia sido estabelecida em maio. Ou seja, aqui estão dizendo que está tudo bom desde maio, o Brasil vem só melhorando. Não teria por que a Moody's, uma das maiores empresas classificadoras de risco do mundo, não ter melhorado a nota do Brasil, já que no entendimento deles, pela matéria, o Brasil melhorou. Vamos ver agora qual foi a justificativa para isso. Então tá aqui, a Moody's justificou sua decisão pela melhora no cenário de crédito do país. Ou seja, eles estão começando a dizer que o crédito do país está melhor em decorrência do crescimento do PIB. Então eles começam a vincular a melhora do PIB à melhora do país. Eu fiz um vídeo a respeito sobre essa questão de PIB, como é que é calculado o PIB. O PIB é o gasto público, mais a balança comercial, importação e exportação, mais o gasto da família brasileira, ou seja, nós, cidadãos comuns, e mais o investimento privado. É uma soma. Se o governo está gastando desenfreadamente, obviamente isso soma no PIB. Então, o PIB está crescendo única e exclusivamente por gasto do governo. E lá no vídeo eu explico que gasto no governo é inclusive pagamento de salário. Então, quando ele paga um professor, aumenta o PIB. Então, se ele vai ali e constrói uma ponte que leva o nada a lugar nenhum, sim, aumenta o PIB. Vamos dar um exemplo aqui chulo. O governo vai ali e gasta 100 milhões para comprar esterco. Sim, é gasto, aumenta o PIB. Será que todo o gasto do governo realmente é útil para a economia? Ou ele simplesmente só acresce número? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui. Também ela destacou as reformas econômicas recentes no país, como a tributária, que deve melhorar o ambiente de negócios brasileiros, de modo a manter o crescimento a longo prazo. Ora, pelo amor de Deus, cara pálida, o arcabouço fiscal, que foi a reforma tributária que foi feita, foi embora. No outro vídeo mesmo eu já falei o quê? Que esse ano que o governo está dizendo que o arcabouço vai dar saldo fiscal zero, já está com mais de 100 bilhões em prejuízo. Como é que é esse negócio de você estar com saldo zero e estar devendo 100 bilhões? Como é que é esse negócio que o arcabouço deu certo e prevê grande crescimento para o país se o saldo está negativo? Como que essa reforma tributária é boa se nós vamos ter o maior IVA do mundo, 28%? Não há conexão com isso. Isso aqui não está me parecendo uma decisão técnica. Vamos lembrar agora, abrir um parênteses, que antes dessa nota, o presidente do Brasil mais o ministro Haddad estiveram com essa agência conversando. Ninguém divulgou qual foi o conteúdo da conversa, nem o teor, nem como ela se deu. Isso está me parecendo mais um cheiro de pedido político do que técnico. Vamos lembrar que essa mesma agência fez isso há quando? Em 2008. Vocês lembram lá da crise do subprime? A Moody's classificava os riscos dos títulos subprime AAA positivo, que não tinha como não ser pago, não ser liquidado. E a gente viu no que deu. Continuando na matéria, diz o seguinte: o que chamou a atenção que a Moody's destacou que o compromisso do governo com a meta fiscal e a expectativa de estabilização proporção dívida-PIB. Gente do céu, realmente você acha que alguém da Moody's fez isso como justificativa e viu os números no Brasil? Ou apenas escutou o que o Haddad disse e o que o presidente Lula disse? Olha só, ele está dizendo aqui que ele destacou que a meta fiscal, a gente já viu que a meta fiscal tá furada. O arcabouço fiscal não vai cumprir meta nenhuma. Nem ano passado, nem esse ano, nem ano que vem, nem em 2026 já foi falado que não vai ser cumprido. Então como é que o governo está com compromisso com meta fiscal? É claro que não. E a expectativa de estabilização da proporção dívida-PIB. Ora, olha o gráfico aqui, a dívida PIB só vem crescendo. A dívida só vem crescendo. Então como é que vai ter estabilização? A própria matéria diz, em agosto a dívida
PIB. Opa! Em agosto, a dívida pública bruta do Brasil registrou aceleração. Isso está dizendo que a dívida está aumentando. É óbvio que a dívida está aumentando. O país está com déficit fiscal. Ou imprime dinheiro, ou contrai dívida. Ou então não paga a conta. Não existe outra saída. Quando o dinheiro acaba, ou você emite dinheiro, que o governo pode fazer isso, ou você pega empréstimo, ou você não paga a conta. Então, como é que há uma estabilização? Não há estabilização. Olha o gráfico. Está só crescendo. Então, a gente começa a ver que esses fundamentos da Moody's não estão me parecendo ser técnicos. A matéria, inclusive, relembra que a Fitch apontou que o bom desempenho econômico do Brasil não era suficiente para amenizar o temor sobre as contas públicas. Ou seja, uma outra agência de classificação de risco começou a dizer aquilo que todo mundo já sabe. Mas por que a Moody's fechou os ouvidos? Ou fingiu que não viu? Isso eu não tenho como dizer. Mas tudo me parece ser que foi um pedido político, como foi em 2008, que sustentaram 2005, 2006, 2007 as notas desse subprime com valores elevados. Só que chegou uma hora que não deu mais para segurar. E aí houve o quê? Aquele efeito cascata. Caiu o castelo de cartas. E é o que está parecendo que vai acontecer com o Brasil. Está todo mundo dizendo o PIB está crescendo, está tudo ótimo. A economia está maravilhosa, está lá o Porsche marretando o número no IBGE, inclusive tendo greve no IBGE, porque nem os funcionários do IBGE estão aguentando. E todo mundo acreditando que o Brasil está bom. Agora eu pergunto para você, você aí na sua empresa, você na sua casa, melhorou ou não? Para a gente entender rapidinho, como eu digo que a questão não é técnica, é por isso. O que é risco Brasil? Para entender o que é risco Brasil, é importante saber, ele também pode ser chamado de risco país. Exatamente, isso aqui é importante. Por que risco país é importante? Porque é quantos investidores classificam o Brasil para emprestar dinheiro. Ou seja, não são as agências classificadoras, são os investidores que dizem o seguinte, olha, eu até te empresto dinheiro, mas enquanto maior risco eu achar que é para emprestar para você, mais juros eu quero. E o que está acontecendo no Brasil? Os juros estão aumentando, o risco país está aumentando. Ora, não é uma dicotomia? Uma agência classificadora dizer que o Brasil melhorou, aumenta a sua nota de crédito, enquanto do outro lado, aquele que realmente detém o dinheiro para emprestar diz o seguinte, não, eu só empresto para você com maior risco, com maior juros, porque eu entendo que as coisas aí não estão bem. Então tem aqui uma disparidade de informação. Você vai acreditar em quem? Numa agência classificadora ou quem detém o dinheiro? Pensa no seu caso. Você tem o dinheiro, você tem o capital. Você vai emprestar o seu dinheiro para alguém pelo que os outros falam ou por aquilo que você vê? Então você vê que a pessoa gasta demais, é esbanjadora, não economiza. Você vai emprestar dinheiro a essa pessoa a juros baixos? Ah, mas todo mundo diz que ela é legal, ela é bacana, que vai dar certo, ela melhorou, ela simplesmente deixou de ser gastadora. Mas você está vendo ali, nos números dela, que ela continua gastando. Você vai acreditar em quê? Nos números, nos olhos que você vê ou no que os outros dizem? Então, qual a importância do risco Brasil? O risco Brasil é um indicador de extrema importância para a economia nacional, já que suas variações podem impactar em todo o sistema financeiro, sendo notadas até mesmo nas menores operações de investimento. Olha só, aqui nós estamos falando exatamente quem detém o capital, aquele que empresta. Você, inclusive, quando vai ali e aplica num título do Tesouro, você está emprestando dinheiro ao governo. O que o Banco Central fez? Aumentou os juros. Aumentou os juros por quê? Porque o capital já estava requerendo aumento de juros, porque senão não ia emprestar mais dinheiro. Porque a inflação está alta, porque não há controle fiscal, é aumento de risco. Se é aumento de risco, como o Brasil pode ter a nota de grau de investimento melhorada? É óbvio que não. Né? Então, como o risco Brasil é calculado? Aqui começa a falar só como é calculado, não vem muito ao caso, mas o mais importante é você entender que o risco Brasil, ele é visto pelos investidores, eles que classificam isso. E vamos ver como é que ele está aumentando? Então tá aí, no site Poder 360 diz o seguinte, risco país do Brasil tem segunda maior alta do G20 em 2024. Ora, se o risco Brasil está aumentando, como é que a nota de investimento vai aumentar? Pelo contrário, ela tem tendência de queda, não de aumento. Então está aqui. A matéria vem falando a respeito. O risco Brasil começou a fazer o quê?
Desde que o Lula entrou, o risco Brasil começou a subir. Desde que o arcabouço fiscal foi aprovado, desde que ele foi implementado, desde que se passou aquela primeira onda de que as pessoas viram que a reforma tributária não é uma reforma positiva e que o arcabouço fiscal não está contendo os gastos do governo. Pelo contrário, o governo só está aumentando impostos. Fez mais uma medida provisória para aumentar em 15% o imposto sobre a CSLL. Ou seja, é mais imposto sobre as empresas. E todo mundo diz, mas o imposto quem paga é a empresa. É claro que não, gafanhoto. Quem paga imposto é a sociedade, é você, é o consumidor. Você aí na sua empresa, se aumentar um imposto, você não vai repassar para o preço final para o consumidor pagar? Ou você vai diminuir sua margem de lucro ou mesmo ter prejuízo? É óbvio que não. O governo aumenta o imposto, o preço aumenta. E quem paga é a empresa? Não, ela repassa para o consumidor. E se ela repassa para o consumidor, o que vai acontecer? O consumidor tem menos dinheiro no bolso. Tem menos dinheiro no bolso, ele consome menos. Ele consome menos, a economia começa a diminuir. Então, os números, tecnicamente, não batem com a decisão da Moody's. Então vamos prestar atenção nisso. Vamos voltar aqui para o título da matéria. Está lá, risco país tem o maior alta em 2024. Então, como a Moody's fez a melhora de risco país? Se ele está piorando. Então, você aí que é pequeno empresário, presta atenção. Não fique só com o que a notícia diz, não fique só com o que a falácia diz, não fique só com o que o governo diz. Procure entender realmente o que está acontecendo, de onde vêm esses números, para que você possa tomar a melhor decisão para o seu negócio. O que eu posso enxergar é que a tendência não é boa para a economia do Brasil. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curte para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Se você tem alguma dúvida, ou quer algum esclarecimento, ou quer dar até uma ideia, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de lhe responder. Ok? Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.